Olá, meu nome é Murilo e você está no canal Mirai Geopolítica, o canal que mais cresce no YouTube. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre a situação curiosa que tem acontecido com o nosso vizinho Paraguai. Pouca gente sabe, mas existe uma parte do Paraguai que já fala português, usa real no comércio e escuta sertanejo nas rádios locais. Lá, churrascarias brasileiras dividem o espaço com igrejas evangélicas, que foram fundadas pelos próprios brasileiros. E o sotaque nas ruas parece mais português do que guarani. E como isso aconteceu? Bom, não houve guerra, nenhum tiro foi disparado, nenhum político assinou nenhum tratado. Os brasileiros simplesmente foram entrando e se espalhando por todo o Paraguai. E hoje, eles estão transformando o Paraguai de uma maneira mais eficiente do que qualquer exército no passado. E bom, essa ocupação ela não acontece com tanques, mas ironicamente com tratores. Não com soldados, mas com produtores rurais, empresas, imigrantes. É um tipo de expansão inédita na história recente da América do Sul. E o mais intrigante é que ela não tem uma liderança clara. Simplesmente, os brasileiros decidiram ir para o Paraguai. E a questão que fica é, por quê? Porque os brasileiros têm ido para o Paraguai há décadas. E mais, isso faz sentido para o Paraguai? Bom, vamos entender essa história. Desde a década de 1960, agricultores brasileiros, especialmente do sul, começaram a cruzar a fronteira com o Paraguai, em busca de terras mais baratas e menos regulação. Enquanto o Brasil se tornava mais caro e burocrático, o lado paraguaio oferecia solo fértil, incentivos fiscais e pouca fiscalização ambiental. Esses brasileiros, chamados de brasiguaios, começaram comprando pequenas propriedades, mas logo expandiram. Em algumas regiões, como no Alto Paraná, mais da metade da terra agrícola já estava em mãos de brasileiros ou dos seus descendentes. Estima-se que hoje essa comunidade ultrapasse 350 mil pessoas. Esses grupos estabelecem escolas bilíngues, igrejas evangélicas, cooperativas agroindustriais, lojas e rádios. Eles reproduziram do lado de lá o mesmo modo de vida do interior do Brasil, com direito a churrasco de domingo, ensino em português e redes comerciais conectadas ao sul do Brasil. E com o campo vieram os serviços, lojas de insumos, padarias e até mesmo oficinas. Logo, bairros inteiros passaram a operar como se fossem uma cidade do Brasil, mas do lado paraguaio da fronteira. Mas a ocupação não ficou só no campo. Comerciantes, empresários e trabalhadores de diversas áreas também enxergaram no Paraguai uma alternativa econômica. O custo de vida mais baixo e a menor burocracia atraíram desde dentistas até donos de mercado. Em consequência, formaram-se comunidades urbanas marcadas pela cultura brasileira. Cidades como Cidade do Oeste e Pedro Juan Caballero tornaram-se verdadeiros centros de integração informal. Em alguns bairros, o português é a língua mais ouvida nas ruas. Produtos brasileiros dominam as prateleiras e o real, muitas vezes, é aceito como moeda local, especialmente no comércio informal. Não se trata de uma integração simbólica. Muitos desses brasileiros continuam votando no Brasil, assistem canais de TV brasileiros, torcem para times daqui e seguem acompanhando a política nacional, com mais atenção que a local. Estão no Paraguai fisicamente, mas culturalmente eles continuam vivendo do lado de cá. Em algumas regiões, a presença do Estado paraguaio é limitada. O controle do território, da produção agrícola e até da comunicação local é, na prática, brasileiro. Sem guerra, sem decreto. Apenas pela força da constância, do capital e da cultura. Com o tempo, a indústria também percebeu o potencial. A chamada Lei Maquila, criada pelo Paraguai em 1997, permite que empresas estrangeiras produzam no país com impostos muito reduzidos, pagando apenas 1% sobre o valor agregado, desde que exportem a maior parte do que foi produzido. Essa brecha legal atraiu centenas de empresas brasileiras, que passaram a usar o Paraguai como plataforma para baratear custos e driblar a rigidez do ambiente de negócios no Brasil.
Fábrica de calçados, roupas, peças automotivas, eletroeletrônicos e alimentos migraram parte da produção para o país vizinho. No começo, a presença brasileira era vista como positiva, trazia dinheiro, infraestrutura e produtividade. Mas os efeitos colaterais começaram a aparecer. O crescimento desigual entre brasiguaios e paraguaios gerou ressentimentos. Pequenos agricultores foram deslocados, idiomas locais começaram a desaparecer de espaços públicos, e o Guarani perdeu força, o espanhol também. Hoje, há bairros inteiros onde só se fala português. Em algumas escolas particulares, o espanhol é apenas uma matéria, não o idioma do cotidiano. E isso, claro, gerou uma reação. Movimentos sociais e políticos paraguaios começaram a denunciar o fenômeno como uma recolonização informal. Em regiões onde o domínio brasiguaio é mais forte, já houve protestos, tensões fundiárias e acusações de racismo e exclusão cultural. O conflito ainda é localizado, mas o desconforto cresce e a pergunta se impõe: o Paraguai ainda tem controle pleno sobre o seu próprio território? O curioso de toda essa situação é que ela não foi planejada. Não existe um projeto oficial do governo brasileiro para colonizar o Paraguai. Tudo aconteceu por ação de indivíduos, cooperativas, igrejas, empresas e pelo silêncio de Brasília. Mas agora, os efeitos são reais e o peso político pode cair no colo do Itamaraty a qualquer momento. Porque e se o Paraguai resolver endurecer? E se houver confisco de terras? E se movimentos populistas ganharem força e passarem a expulsar brasiguaios? O Brasil interviria? Protestaria? Ou ignoraria? Bom, não há respostas, mas o risco existe. Porque uma presença dessa magnitude, ainda que informal, sempre cobra um preço. E o Brasil, querendo ou não, já ultrapassou a linha da simples influência. Está de fato presente na demografia, na economia e na cultura. Poucos países conseguiram projetar tanta influência sobre um vizinho de forma tão sutil e profunda quanto o Brasil fez com o Paraguai. O que começou como uma busca por oportunidades virou um experimento de ocupação sem bandeira, sem exército e sem diplomatas. E como todo processo de colonização, mesmo os não declarados, isso tem consequências. E bom, hoje é um assunto mais leve, mas bem recente e que tem acontecido. A quantidade de brasileiros que têm migrado para o Paraguai nos últimos anos tem crescido. E a questão que fica é: hoje existem mais de 350 mil brasileiros oficialmente no Paraguai. E nós precisamos lembrar que a população do Paraguai ela é menor do que 10 milhões. Na verdade, bem menor do que isso. Então, na verdade, já existe uma porcentagem muito grande de brasileiros no Paraguai. Se você for contar com os brasileiros que não são declarados, que devem ser muitos. Inclusive, existe uma rotina diária de brasileiros que vão para o Paraguai fazer compras, ou seja, estão aquecendo a economia daquele país também e gerando influência também. Então deixa a sua opinião aqui nos comentários, um assunto mais leve hoje, mas de extrema importância para o nosso mundo geopolítico. Bom, meu nome é Murilo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. O meu muito obrigado.